tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e o tema da aula de hoje é alterações climáticas e ação humana. Você deve estar ciente, você deve estar ouvindo falar aí na mídia de que estamos com uma preocupação muito grande em relação às mudanças no clima geral da nossa Terra. Você deve ter estudado e se você não estudou, você vai dar uma pesquisadinha aqui sobre os climas, o clima no Brasil, o clima no mundo e há um padrão nos diferentes lugares. Porém, tem-se observado um aumento geral na temperatura da Terra. Fenômeno esse chamado então de aquecimento global. E já há algum tempo tem se estudado quais são as causas desse aumento de temperatura. E percebe-se que especialmente se deve aos gases estufa. Gases esses que estão aí na nossa atmosfera, naturais, ajudam a reter o calor da Terra e causam um efeito natural chamado efeito estufa. Porém, a partir da Revolução Industrial para cá, a gente tem intensificado a liberação desses gases, especialmente o gás carbônico, a partir de queimadas, indústrias, carros e meios de transporte diversos, sem contar com outros meios de produção. Tudo que envolve aí a nossa vida industrializada, a gente está usando sempre uma série de produtos químicos e liberando gases. Então vão entrar aí os gases de enxofre, os gases que têm nitrogênio na sua constituição, entra aí também o metano, produto de lixos, de lixões, de tratamento de esgoto, da própria pecuária, grande produção aí de animais para alimentação, emitindo esse metano, esse combo desses gases, fora mais alguns outros, os gases que entraram aí para substituir o CFC, os HFC, os PFC, entrando com a proposta de substituí-los, evitar o problema da camada de ozônio, são utilizados em refrigeradores, ar-condicionado, porém tem alto potencial de retenção de calor. Então eu tenho um combo de gases na nossa atmosfera que ajudam a retenção de calor. Aumentos de temperatura, temos já observado uma série de mudanças no nosso clima. E aí a gente vem para a nossa aula justamente para observar, para pontuar que alterações são essas e de que forma que isso está repercutindo aí. O que a gente está causando e o que a gente está sofrendo. A ação humana no meio disso tudo. Então eu dividi aqui a nossa aula em 3 blocos. Desequilíbrio ambiental, os impactos sociais dessa mudança e as mudanças nos fenômenos naturais. Vamos começar então com a questão do desequilíbrio ambiental. Listei para você o que está causando esse aumento de temperatura, mas e a repercussão disso na natureza? A gente percebe esses 2 pontos muito interligados. Perda de biodiversidade e perda de hábitat. Por quê? Se eu tenho uma mudança de temperatura, cada ser ele está adaptado ao seu ambiente, ao seu nicho ecológico. E a temperatura é um dos fatores que influencia. Se eu começo a alterar, eu posso levar à morte de uns, como temos visto aí o branqueamento de corais. O aumento da temperatura do mar tem levado à morte de uma série de corais, que são animais, colônias de animais, que são berçário para a biodiversidade, para peixes, um ponto maravilhoso de diversidade que com o aumento da temperatura tem tido a morte de suas algas e, consequentemente, a morte desses corais. É um efeito em cascata. Se eu derrubo, se eu destruo aqueles animais ali, que são um ponto de encontro e de habitat para outros, vai desequilibrar todo o ambiente. Então a gente percebe perda de habitat, perda da biodiversidade, espécies que ocorrem apenas em um local e que são sensíveis à temperatura, que vão em cadeia morrendo e desequilibram toda uma teia alimentar, né? Relações alimentares entre eles. Se eu tenho essa interferência, por exemplo, nos fotossintetizantes, eu quebro, eu já desequilibro desde o início a base da cadeia alimentar, então eu tenho desequilíbrio ambiental nas mais diferentes formas, seja no ambiente terrestre, seja no ambiente aquático. E aí a gente fala, tá, então eu já entendi que as mudanças climáticas, elas alteram as relações entre os seres, nos seus ecossistemas, nos hábitats, são mortes, são extinções. Agora, e o impacto na vida humana? Uma das repercussões que a gente já observa é o aumento do nível do mar em diferentes pontos do mundo. O degelo das calotas polares, o degelo de picos montanhosos que sempre estiveram aí com uma grande quantidade de neve, aumentando o nível do mar. Se eu tenho esse aumento do nível do mar, há uma demanda
de uma remoção de uma série de pessoas para outros pontos, por uma questão de segurança. Eu vou mexer então com uma série de questões sociais, que vai mexer aí com a questão do deslocamento dessas pessoas, da migração, que diretamente vai afetar a questão alimentar e as doenças. Como assim? Essas pessoas elas têm que se deslocar, elas precisam de novos ambientes e nem sempre há novos ambientes aptos para uma grande população. Além disso, se eu tenho esse deslocamento, esse avanço do mar, eu posso perder áreas agricultáveis, áreas aptas para a agricultura, eu perco fontes de água doce que vão estar aí suprindo essas populações e suprindo também essa agricultura. E a agricultura vai ser a base, tanto para a parte alimentar, quanto para processos industriais, processos de produção de energia. Se eu afeto essa estrutura, eu vou desequilibrar toda a população. Fome, desemprego, com esse deslocamento, nem sempre há capacidade de absorção dessa população no local vizinho, então vai rolar aí uma crise social. Então eu mexo movimentação de massas, população, que mexe com questão de emprego, questão econômica, questão social e a questão de doenças. Tanto a questão do deslocamento entre as pessoas pode promover uma circulação de doenças, além de as doenças, especialmente, que tem como vetor mosquito, causadas, transmitidas pelo mosquito. A gente pode pegar o exemplo aqui do Brasil, dengue, chikungunya, zika, malária. O aquecimento global, em algumas regiões, ele acaba levando a aumento de chuvas. Se eu tenho aumento de chuvas, eu tenho mais água parada, que vai ser um ambiente ideal para a reprodução desses seres, desses mosquitos. Se eu tenho, então, maior taxa de reprodução, eu tenho mais pessoas infectadas ali, leva, então, a maior número de doenças, maior número de viroses causadas por vetores. Além de que, lembra da migração? Lembra do deslocamento? Lembra da crise de infraestrutura? Falha no saneamento básico, falha no tratamento da água, coleta de esgoto e de lixo, doenças das mais variadas formas estão sendo atraídas, então, para esse caos, esse combo. E, pontuando aqui, a questão dos fenômenos naturais. Fenômenos naturais são diversos, é a natureza, de acordo com seus padrões, que estão promovendo. Eu tenho, por exemplo, aí as chuvas, os furacões, se chove mais ou se chove menos, como é o caso aí da estiagem, da seca, são fenômenos naturais. Porém, repare, esses fenômenos, eles são totalmente causados pelos fenômenos atmosféricos. É mudança de temperatura, é mudança de pressão. Por exemplo, furacões tradicionalmente se formam sobre oceanos com uma temperatura, uma água mais alta. Se essa temperatura ela aumenta mais ainda, aumenta as chances de eu ter furacões com uma maior intensidade e com uma maior frequência. Vão causar diversos problemas? Muitos, tanto na ordem ambiental quanto na ordem social. Estiagens. Já está sendo percebida uma mudança no padrão de chuvas. Alguns locais chovendo mais, e aí eu tenho uma cascata de muita chuva, inundação, afeto social, afeto ambiental e, em contrapartida, outros chovendo menos. Períodos longos sem chuva, a chamada estiagem, que vai afetar tanto a questão da agricultura, afeta o tipo de emprego que pode ocorrer ali, que a falta de água vai atrapalhar, além de produção de energia. Imagina num local como o Brasil, que depende aí a nossa base principal, nossa fonte energética, vem das hidrelétricas, do movimento dos rios nas hidrelétricas. Se eu tenho uma estiagem muito grande, eu tenho uma redução do volume desse rio, vai me levar a uma crise energética. Está vendo como as coisas estão interligadas? Então eu passei aqui para você um panorama geral de que forma que a ação humana e as mudanças climáticas elas estão interligadas, tanto na intensificação de efeitos naturais, de fenômenos naturais, tanto no desequilíbrio do ambiente, quanto aí nos impactos sociais. Fechamos aqui a nossa aula de hoje e até a próxima. Tchauzinho!